Meu nome é Amanda, e esta é a história de como minha vida virou de cabeça para baixo, não apenas uma vez, mas duas. Acho que devo começar do início. Nasci como a amorosa filha de Joaquim e Maria em uma pequena cidade suburbana. Meu pai era jornalista e minha mãe trabalhava como enfermeira. Não éramos ricos, mas éramos felizes. A vida seguia normalmente até que completei 12 anos. Foi então que tudo mudou. Era uma noite chuvosa de terça-feira e meus pais estavam voltando de um jantar. Eu estava em casa com minha avó, assistindo a um desenho animado bobo, quando o telefone tocou. Nunca esquecerei o frio que senti na espinha ao ouvir os soluços abafados de minha avó na cozinha. Os dias seguintes foram um borrão. Disseram-nos que minha mãe morreu instantaneamente. Meu pai sobreviveu, mas mal. Quando finalmente o vi no hospital, ele era apenas uma sombra do homem que eu conhecia. Suas pernas foram esmagadas, e o médico disse que ele nunca mais voltaria a andar. Amanda, ele murmurou, estendendo a mão para mim. Sinto muito, querida, sinto muito. Eu não entendia por que ele estava se desculpando, afinal, não foi culpa dele. Um motorista bêbado havia batido no carro deles. Mas, à medida que fui crescendo, percebi que ele se desculpava por aquilo em que nossas vidas haviam se transformado, pelas dificuldades que enfrentaríamos, pela mãe que eu perdi e pelo pai que ele pensava que não poderia mais ser. Mas meu pai, Joaquim, era mais forte do que ele mesmo acreditava. Assim que saiu do hospital e se adaptou à cadeira de rodas, mergulhou no trabalho. Ele sempre foi um escritor talentoso e agora canalizava toda a sua energia em seu trabalho como editor do maior jornal da cidade. Enquanto eu crescia, ele se certificava de que eu tinha tudo o que precisava. Incentivou-me a participar de clubes, fazer amigos e ter uma vida o mais normal possível. Mas a verdade é que eu preferia passar tempo com ele. Assistíamos a filmes antigos juntos, discutíamos sobre livros, e ele me ajudava com as tarefas da escola. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, meu pai insistiu para que eu estudasse em outra cidade. Você precisa voar, filha, disse ele. Não se preocupe comigo, eu estarei bem. Eu hesitei, mas sabia que ele tinha razão. Então, fui para a faculdade estadual, onde me formei em contabilidade. Foi lá que conheci a Késia, que se tornaria minha melhor amiga. E foi através de Késia que conheci seu primo, Alisson. Alisson era gentil, engraçado e não demonstrou o menor incômodo quando falei sobre meu pai. De fato, a primeira vez que conheceu meu pai, eles se deram bem imediatamente, unindo-se pelo amor compartilhado pelo rock clássico. Seu pai é incrível, me disse Alisson depois. E você é incrível por ter cuidado dele todos esses anos, completou ele. Eu dei de ombros, tentando minimizar, mas aquelas palavras ficariam comigo por muito tempo. Por dentro, eu estava radiante. Pela primeira vez desde o acidente, senti que talvez, só talvez, eu pudesse ter uma vida normal. Uma vida com amor, risadas e, quem sabe, talvez uma família própria algum dia. Algum tempo após a formatura, a vida parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Consegui um emprego no serviço local de contabilidade e Alisson começou a trabalhar como caminhoneiro de longa distância. Namoramos por 2 anos antes de ele fazer a grande pergunta em uma noite de outono no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu estava nas nuvens, mas havia uma coisa que eu precisava deixar clara. Sim, Alisson, mas não posso deixar meu pai. Ele precisa de mim. O rosto de Alisson se iluminou com um largo sorriso. Eu não faria de outra forma. Todos vamos morar juntos. O apartamento do seu pai é grande o suficiente para nós 3, certo? O casamento foi pequeno, mas lindo. Meu pai insistiu em ir até o altar em sua cadeira de rodas para me entregar. Não havia um olho seco na cerimônia. Enquanto estava lá, de mãos dadas com Alisson, senti que estava vivendo um conto de fadas. Mas todo conto de fadas tem seus vilões, e o meu veio na forma da minha sogra, Selma, e minha cunhada, Nina. Desde o momento em que as conheci, pude perceber que não me aprovavam.
Então, seu pai é deficiente? Selma perguntou durante nosso primeiro encontro, com o nariz enrugado como se tivesse sentido um cheiro desagradável. Ele tem uma deficiência, corrigi, tentando manter um tom neutro. Mas ele trabalha como editor, completei. Que bom, interrompeu ela, claramente desinteressada. Alison, querido, você tem certeza disso? Há tantas garotas boas de famílias respeitáveis por aí. Senti meu rosto arder de raiva e vergonha, mas, bendito seja Alison, ele imediatamente saiu em minha defesa. Mamãe, Amanda vem de uma boa família. A deficiência do pai dela não muda isso. Eu a amo, e é isso que importa. Isso silenciou Selma, mas pude ver a desaprovação persistindo em seus olhos. Nina, seguindo o exemplo de sua mãe, também foi fria comigo após o casamento. Fiel à sua palavra, Alison se mudou para o apartamento do meu pai e eu. Nossa vida seguiu uma rotina confortável. Eu ia trabalhar no escritório de contabilidade, Alison estava na estrada por dias, e quando ele estava em casa, jantávamos todos juntos. Mas, toda vez que Selma e Nina nos visitavam, a atmosfera em nossa casa mudava. Elas desfilavam como se fossem as donas do lugar, mal reconhecendo a presença do meu pai. Uma vez, ouvi Selma murmurar para Nina. É uma pena, Alison poderia ter feito algo muito melhor. Agora está preso com essa garota e seu pai aleijado. E se tiverem filhos? Pode imaginar os genes? Eu estava furiosa, mas mordi a língua por causa de Alison. Tentei manter a paz, mas estava ficando cada vez mais difícil. Uma noite, após uma visita especialmente tensa de Selma e Nina, desabei em lágrimas. Alison me encontrou em nosso quarto, soluçando. Ei, disse ele, me abraçando. O que aconteceu? Sua mãe e sua irmã. Elas me odeiam. Acham que eu não sou boa o suficiente para você por causa do meu pai. O rosto de Alison se endureceu. Isso é ridículo. Você e seu pai são minha família agora. Se elas não podem aceitar isso, é problema delas, não nosso. Suas palavras me confortaram, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas o começo de nossos problemas com Selma e Nina. Conforme os meses passavam, o negócio de transporte de Alison começou a prosperar. Ele estava sempre na estrada, cruzando o país com seu caminhão. Eu sentia muito a falta dele quando ele estava fora, mas me dedicava ao trabalho no escritório de contabilidade e passava as noites fazendo companhia ao meu pai. Uma noite de outono, enquanto ajudava meu pai a se deitar, Alison ligou. Sua voz estava cheia de empolgação do outro lado da linha. Amanda, estive pensando, disse ele. O que você acha de comprarmos uma casa geminada? Seria mais fácil para o seu pai se movimentar com a cadeira de rodas. Ele poderia passar mais tempo ao ar livre. Além disso, você poderia ter um jardim, algo para ocupar seu tempo quando eu estiver na estrada. Quanto mais ele falava, mais eu me entusiasmava com a ideia. Olhei para meu pai, que fingia não estar ouvindo a conversa. O que você acha, papai? Perguntei, colocando o telefone no viva voz. Os olhos do meu pai brilharam. Um jardim seria bom, admitiu ele, e seria mais fácil sair de casa, completou. Isso resolveu a questão. Nas semanas seguintes, mergulhamos na busca por uma casa. Finalmente encontramos o lugar perfeito, uma casa geminada espaçosa, com portas largas, um chuveiro acessível para meu pai e um lindo quintal. Assumir uma hipoteca era assustador, mas com a renda de Alison e a minha, além do aluguel do antigo apartamento do meu pai, conseguimos fazer funcionar. Então nos mudamos. Era um sábado ensolarado de primavera e nunca esquecerei a expressão no rosto do meu pai enquanto ele se movia em sua cadeira até o novo pátio. É perfeito, querida, obrigado, disse com os olhos cheios de lágrimas. Passamos os meses seguintes transformando a casa em nosso lar. Plantei um pequeno jardim de vegetais e meu pai passava horas lá fora, desfrutando do sol e do ar fresco. Era idílico. Depois veio a festa de inauguração. Convidamos amigos, colegas e sim, Selma e Nina.
A festa já estava animada quando elas chegaram, atrasadas como sempre. Entraram com passos lentos, analisando tudo com uma expressão de desdém e raiva mal disfarçada. Enquanto percorríamos a casa, eu podia ver as rodas girando na cabeça de Selma. Quando chegamos ao quarto principal, ela se virou para mim com um sorriso cortante. Sabe, Amanda, começou ela com voz baixa, isso seria perfeito para Alison e para mim. Por que você não manda seu pai para um asilo? Assim, eu poderia me mudar para cá. Senti como se tivesse levado um tapa. Desculpe, o quê? Perguntei perplexa. Ah, não faça essa cara de surpresa, continuou Selma. Seu pai não está bem, já não é uma pessoa completa. Não precisa de todo esse luxo. Um asilo seria mais do que suficiente para alguém na condição dele. Antes que eu pudesse responder, Selma se dirigiu ao pátio onde meu pai estava conversando com alguns convidados. Para meu horror, ela pegou as alças da cadeira de rodas dele e começou a empurrá-lo em direção à entrada da casa. Selma, e gritei, correndo atrás dela. O que você está fazendo? Se ele não quer ir para um asilo, pode ficar do lado de fora, ombou ela. Não era isso que você queria? Que ele ficasse ao ar livre. Eu tremia de raiva e incredulidade. Felizmente, Alison ouviu a confusão e veio correndo. Seu rosto ficou vermelho de fúria ao ver o que sua mãe estava fazendo. Mamãe, gritou ele, o que diabos você está fazendo? Solte a cadeira de Joaquim agora mesmo. Selma parecia surpresa com o tom de Alison. Mas, querido, eu só estava brincando. Não quero ouvir. Você e Nina devem ir embora agora mesmo, interrompeu Alison. Depois que elas se foram, Alison se desculpou com meu pai e comigo. Sinto muito. Eu não fazia ideia de que ela faria isso. Eu só sinto muito, ele disse com a voz embargada. Meu pai estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Alison. Não é sua culpa, filho. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender. Nossa vida se estabilizou em um novo ritmo depois do incidente na festa de inauguração. Selma e Nina mantiveram distância, o que me agradou bastante. Alison se dedicou completamente ao trabalho, aceitando mais rotas de longa distância para ajudar a cobrir nossa nova hipoteca. Dividi meu tempo entre meu trabalho no escritório de contabilidade, cuidando de nossa casa e de meu pai. 2 anos passaram num piscar de olhos. Nossa vida caiu em uma rotina confortável. Alison estava na estrada com mais frequência, mas, quando estava em casa, nossa pequena família era feliz. A saúde do meu pai estava estável, e ele parecia contente, passando seus dias no jardim ou trabalhando em suas edições em casa. Então veio a ligação que destruiu meu mundo. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou. Uma voz masculina desconhecida me saudou. Senhora Amanda? Aqui é o oficial Antunes da patrulha rodoviária. Meu coração caiu no estômago. Sim, diga, consegui murmurar. Lamento informar, mas seu marido, Alison, esteve envolvido em um grave acidente. O restante da conversa foi um borrão. Palavras como colisão frontal e não resistiu flutuaram ao meu redor, mas eu não conseguia processá-las. Só depois de me ouvir agradecendo ao oficial e desligando o telefone é que a realidade começou a se infiltrar. Alison se foi. A semana seguinte foi uma névoa de tristeza e incredulidade. Passei pelos preparativos do funeral como um robô, mal conseguindo compreender o que estava acontecendo. No dia anterior ao funeral, reuni toda a coragem que pude e liguei para Selma. Achei que ela merecia saber sobre a morte de seu filho por mim, e não por um obituário impessoal no jornal. Alô, respondeu a voz aguda de Selma. Selma, é Amanda, eu disse com a voz trêmula. É sobre Alison. Ele se foi. Houve um acidente. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, para minha surpresa, a voz de Selma voltou, gotejando veneno. Isso é culpa sua, cuspiu ela. Você o forçou a trabalhar tanto dirigindo aquele caminhão para pagar sua casa luxuosa. Você matou meu filho.
Fiquei perplexa. Selma, eu não creio, isso não é verdade. Não quero saber, ela me interrompeu. Espero que você dê o melhor funeral que o dinheiro possa comprar, mas não espere um centavo de nós. Você fez sua cama, agora deite-se nela. A linha ficou muda. Fiquei ali, com o telefone na mão, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como ela podia ser tão cruel? Como podia me culpar por isso? O dia do funeral de Alison amanheceu cinzento e chuvoso, combinando perfeitamente com meu estado de ânimo. A igreja estava cheia. Alison era querido na comunidade, e parecia que metade da cidade havia aparecido para dar suas condolências. Após o serviço, enquanto as pessoas se aproximavam para oferecer seus sentimentos, notei a ausência da mãe e da irmã de Alison. Nem sequer se deram ao trabalho de comparecer ao funeral do próprio filho e irmão. Meu pai apertou minha mão. É uma perda deles, querida. Somos uma família e vamos superar isso juntos. Quando chegamos em casa, algo parecia estar errado. As luzes estavam acesas, o que era estranho, já que eu tinha certeza de que as apaguei todas antes de sair. Você deixou alguma luz acesa, papai? Perguntei, franzindo a testa. Ele negou com a cabeça. Não, acho que não. Enquanto nos aproximávamos, pude ver movimento dentro da casa. Meu coração começou a acelerar. Estávamos sendo roubados no dia do funeral de Alison, nada menos. Ajudei meu pai a sair do carro e se sentar em sua cadeira de rodas enquanto minha mente corria. Deveria ligar para a polícia? Mas, ao nos aproximarmos da porta da frente, ouvi vozes familiares lá dentro. Meu sangue gelou ao reconhecê-las. Empurrei a porta e encontrei Selma e Nina dentro da nossa casa. Elas estavam na nossa sala de estar, cercadas por caixas e móveis desmontados. O que diabos está acontecendo aqui? Eu disse, momentaneamente esquecendo minha dor diante dessa intrusão ultrajante. Selma se virou para mim com uma expressão de falsa simpatia. Oh, querida Amanda, só estamos ajudando a organizar tudo. Afinal, você não pode manter esta casa agora que Alison se foi. Fiquei sem palavras. Nina, com uma voz melosa, acrescentou. Não se preocupe, você pode voltar para o apartamento do seu pai. É aconchegante. Eu podia sentir a ira crescendo dentro de mim. Saiam, disse com uma voz baixa e perigosa. Saiam da minha casa agora. Selma teve o descaramento de parecer ofendida. Esta casa agora nos pertence. Todos os bens de Alison são nossos. Afinal de contas, somos a família dele. Como se atrevem? Onde vocês estavam hoje? No funeral dele. Ah, é verdade, nem se preocuparam em aparecer. Selma fez um gesto desdenhoso com a mão. Estávamos ocupadas fazendo arranjos. Agora, seja uma boa garota e comece a empacotar. Queremos que tudo esteja pronto para amanhã. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Essas mulheres não derramaram uma lágrima por Alison, nem sequer compareceram ao funeral, e agora estavam tentando nos expulsar de nossa casa. Vou chamar a polícia, eu disse, pegando o telefone. Selma e Nina trocaram olhares preocupados, claramente não esperavam que eu reagisse. Vocês têm exatamente 5 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Esta é minha casa. Alison e eu a compramos juntos. Vocês não têm direito de estar aqui. Talvez tenha sido o tom de aço na minha voz ou o fogo nos meus olhos, mas Selma e Nina finalmente perceberam que tinham ido longe demais. Pegaram suas coisas e foram embora, mas não antes de Selma se virar para mim com um sorriso desdenhoso. Isso não acabou, Amanda. Você ouvirá falar dos nossos advogados. Os dias após o funeral de Alison foram um borrão de tristeza, ansiedade e burocracia. Mergulhei na tarefa de resolver os assuntos de Alison, em parte para me manter ocupada, mas principalmente por medo de que Selma e Nina tentassem tomar o que não lhes pertencia. Uma semana após o funeral, recebi a ligação daquele escritório de advocacia. Enquanto me preparava para a reunião com o advogado, alívio e esperança começaram a se misturar com a profunda tristeza que ainda sentia.
Sabia que estava prestes a enfrentar uma batalha legal, mas estava determinada a lutar pelo que era meu e pelo que Alison teria desejado. O Sr. Allison nos contatou há alguns meses, explicou o advogado Leopoldo com uma expressão séria. Ele pediu que entrássemos em contato com a senhora em caso de seu falecimento. Agendei uma reunião para o dia seguinte, completou ele. Minha mente estava girando. Por que Alison não me contou sobre isso? O que isso significava? Na manhã seguinte, levei meu pai ao escritório do Sr. Leopoldo. O advogado nos cumprimentou calorosamente, seus olhos gentis se enrugando nos cantos. Obrigado por virem, ele disse, nos indicando para nos acomodarmos perto de sua mesa. Lamento muito pela sua perda. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Como mencionei por telefone, seu marido veio nos ver para redigir seu testamento. Ele foi muito claro quanto aos seus desejos. Prendi a respiração enquanto o Sr. Leopoldo começava a ler. Eu, Alison, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, por meio deste documento, deixo todos os meus bens terrenos para minha amada esposa, Amanda. Isso inclui nossa casa, meu caminhão e todas as nossas economias. É meu desejo que Amanda use esses recursos para cuidar de si mesma e de seu pai, Joaquim, a quem cheguei a amar como se fosse meu próprio pai. Agora as lágrimas corriam pelo meu rosto. Mesmo depois da morte, Alison estava cuidando de nós. Tem mais, disse o Sr. Leopoldo com suavidade. O Sr. Allison deixou uma carta para você. Então, ele me entregou um envelope com as mãos trêmulas. Abriu e comecei a ler. Minha querida Angela, se você está lendo isto, significa que eu me fui. Lamento muito ter que deixar você e Joaquim. Por favor, saibam que vocês dois foram o melhor que me aconteceu. Fiz este testamento porque sei como podem ser minha mãe e minha irmã. Não queria te preocupar, mas precisava garantir que você e Joaquim estariam protegidos se algo me acontecesse. Vocês são minha verdadeira família. Angela e Joaquim, cuidem um do outro, vivam suas vidas ao máximo e saibam que sempre estarei cuidando de vocês. Com todo o meu amor, Alison. Apertei a carta contra o peito, soluçando. Meu pai também chorava, com sua mão envelhecida acariciando meu braço. O Sr. Leopoldo nos deu um momento antes de falar novamente. Senhora, há mais uma coisa. O caminhão do seu marido estava segurado. Dadas as circunstâncias do acidente, a seguradora pagará o valor total da apólice. O que isso significa? Perguntei. Isso significa que você receberá uma quantia substancial, o suficiente para pagar sua hipoteca e ainda sobrará um bom valor, disse o Sr. Leopoldo com um pequeno sorriso. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas desta vez não eram de tristeza, e sim de gratidão. Alison, mesmo depois de sua morte, havia pensado em como me proteger. No dia em que o advogado nos entregou os documentos finais, assinamos os papéis oficializando que todos os bens de Alison estavam em meu nome. Enquanto voltávamos para casa, uma inquietação crescia dentro de mim, algo que eu já suspeitava, mas precisava confirmar. Assim que cheguei em casa, fui direto ao banheiro e fiz o teste. Os minutos seguintes foram intermináveis, mas quando o resultado apareceu, caí de joelhos, 2 linhas azuis. Positivo. Eu estava grávida. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto processava a notícia. Alison e eu íamos ter um bebê, uma parte dele que viveria comigo para sempre. Parecia um último presente, uma esperança no meio do caos e da dor. Corri para a sala para contar ao meu pai. Ele estava na cadeira de rodas lendo o jornal, mas quando me viu entrar chorando, deixou tudo de lado e me olhou com preocupação. Papai, eu estou grávida, minha voz tremia. O rosto do meu pai se iluminou com um sorriso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ó querida, isso é maravilhoso, ele disse, estendendo a mão para mim. Alison teria ficado tão feliz, ele completou. Sentamo-nos juntos, assimilando a notícia. A chegada do bebê de Alison seria uma nova esperança, um novo começo, mesmo depois de tanto sofrimento.
Poucos dias depois, numa tarde ensolarada, enquanto cuidava do jardim que meu pai e eu havíamos plantado, ouvi um carro se aproximar. Meu coração afundou ao reconhecer o elegante sedã de Selma. O que elas queriam agora? Caminhei até a frente da casa, com uma mão acariciando instintivamente meu ventre. Selma e Nina estavam em nossa varanda, com expressões incomodas e ligeiramente desesperadas. Amanda, começou Selma, sem a acidez habitual na voz, precisamos falar com você. Levantei uma sobrancelha, mas permaneci em silêncio, esperando que continuasse. Nina se adiantou, com os olhos nervosos olhando em todas as direções. Estamos passando por um momento difícil. Nos perguntávamos se poderíamos ficar no antigo apartamento do seu pai. Só até nos recuperarmos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo o que nos fizeram passar, agora tinham a audácia de pedir mais? Mas, antes que eu pudesse responder, algo mais apareceu no rosto de Selma, um olhar fixo no meu ventre. Seu rosto se retorceu de repulsa. Você está grávida? Tão rápido? Não posso acreditar que já encontrou outro homem. O corpo de Alison nem esfriou no túmulo. A raiva borbulhou dentro de mim, mas a controlei. Não me dei ao trabalho de explicar que era o filho de Alison. Não queria que meu bebê tivesse uma avó e uma tia como elas. Em vez disso, esbocei um pequeno sorriso enigmático, que pareceu perturbar ainda mais Selma. Minha vida pessoal não é da sua conta, respondi com calma. Agora acho que é hora de vocês irem. Selma parecia querer dizer mais, mas algo na minha expressão a deteve. Com uma última olhada furiosa, agarrou o braço de Nina e ambas desceram os degraus da varanda, entraram no carro e foram embora. Descobri que Selma e Nina estavam à beira da ruína, mas eram orgulhosas demais para admitir. Desde que receberam a notícia da morte de Alison, ambas se lançaram numa orgia de gastos, confiantes de que o testamento lhes traria uma fortuna. Compraram roupas caras, jantaram nos melhores restaurantes e até começaram uma reforma na velha casa de Selma, planejando transformá-la em uma mansão digna do dinheiro que acreditavam estar prestes a receber. Para elas, a morte de Alison era uma oportunidade dourada para finalmente alcançar o estilo de vida que sempre desejaram. Mas a realidade logo as atingiu como um soco no estômago quando descobriram que Alison havia deixado tudo para mim, sua verdadeira família. Suas vidas começaram a desmoronar. Primeiro, chegaram as contas dos cartões de crédito, e os cobradores começaram a bater à porta. Os luxos que compraram com tanto entusiasmo, bolsas de marca, sapatos importados e móveis caros, começaram a ser confiscados. O que restava da reforma inacabada na casa de Selma deixou o lugar em ruínas, com paredes caídas, fiação exposta e cômodos inutilizáveis. No entanto, o destino lhes reservou uma ironia ainda mais cruel, a velha casa de Selma, que elas tanto esperavam transformar em um palácio. Começou a se deteriorar rapidamente devido às reformas interrompidas. O telhado, que estava prestes a ser substituído, desabou durante uma tempestade, destruindo grande parte do que ainda restava no interior. Sem dinheiro para consertos, Selma e Nina tiveram que assistir impotentes enquanto a casa literalmente desmoronava ao redor delas. Na busca desesperada por dinheiro, Selma tentou vender algumas das joias da família que havia herdado, mas descobriu que grande parte delas era falsa. Uma herança de um marido que sempre foi bom em aparentar riqueza, mas nunca em mantê-la. Tentaram então vender o que restava da casa, mas o mercado imobiliário não perdoa, e a casa em ruínas, que um dia sonharam reformar, não valia quase nada. No final, foram obrigadas a vendê-la por uma miséria, e o valor mal foi suficiente para cobrir as dívidas. O golpe final veio quando Selma e Nina, sem um teto sobre suas cabeças e com sua reputação arruinada, começaram a buscar ajuda entre os amigos com quem haviam esbanjado em jantares luxuosos. Mas, ironicamente, esses mesmos amigos que tentaram impressionar não queriam saber de ajudar duas mulheres em desgraça. Foram rejeitadas e evitadas, e o que restava de suas vidas sociais desapareceu junto com o dinheiro.
No final, foram forçadas a buscar abrigo em um pequeno apartamento decadente nos subúrbios, um lugar muito distante do luxo que um dia sonharam alcançar. Vítimas de sua própria ganância e presas em uma vida que sempre desprezaram, Selma e Nina aprenderam da pior maneira que a fortuna alheia não é um bilhete de loteria e que, ao contrário do que pensavam, o dinheiro, ou a falta dele, tem uma maneira cruel de revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Enquanto elas afundavam cada vez mais na miséria, eu, por outro lado, estava vivendo um novo capítulo da minha vida. Rodeada pelo amor do meu pai e pela expectativa de um futuro promissor com o bebê de Alison a caminho. O que Selma e Nina não entenderam é que o verdadeiro tesouro não estava nas posses materiais, mas nos laços de amor e família que elas nunca valorizaram. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a aguentar desaforos de sua irmã que estava grávida e a tratava igual a empregada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!